Oi, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa madrugada, né? Dependendo do horário que você vai estar assistindo esse vídeo. Esse é mais um vídeo do nosso curso, intitulado Etnobiologia, Etnobotânica e Impactos Antrópicos, ok? Nós já vimos duas aulas relacionadas especificamente à etnobiologia e à etnobotânica, uma com os conceitos iniciais dessas ciências, né? E falando mais especificamente sobre o rapó em tempos de pandemia, ou seja, essa relação da gente com o nosso informante, né, do pesquisador com o informante, em tempos em que o contato pessoal é impossível, e aí a gente tem que, o contato pessoal presencial, né? A gente pode ter um contato que não deixa de ser pessoal, porém virtual. Então, criar pessoalidade no mundo virtual é um desafio para a pesquisa no momento desse, e algumas áreas da pesquisa não podem parar, né? E a gente também não sabe como elas vão se estabelecer a médio prazo, a longo prazo, não só por conta dessa, mas de outras pandemias que ainda podem vir. Então, acaba que esse momento é um momento em que a gente tem que se adaptar a uma nova condição de vida, que nós não sabemos por quanto tempo vai se estabelecer, mesmo porque aparentemente ela irá se estabelecer por um longo período de forma intermitente, né? Então, a gente vai ter períodos em que o contato pessoal e presencial vai ser permitido, e em outros momentos esse contato não vai se dar, né? E mesmo quando ele for permitido, o ideal será evitá-lo. Então, basicamente a gente está vivendo um tempo de criação de novas metodologias, né? E o rapó em tempos de pandemia trata muito disso. A gente também teve uma outra aula que falava sobre o diário de campo, essa atividade de você refletir sobre a sua prática da pesquisa através de registros, né, diários, cotidianos, que vão também relatar não só dificuldades metodológicas, mas dificuldades pessoais, né, da relação do pesquisador com o seu objeto de pesquisa e consigo mesmo, tá? E hoje a gente vai falar mais dos impactos antrópicos, certo? Voltado para as etnociências e para a etnobotânica, mais especificamente, que é um dos temas centrais do nosso curso. Então, a gente falou de etnobiologia, de etnobotânica, de algumas características específicas da etnobotânica, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre os impactos antrópicos. Basicamente, a gente vai trabalhar com duas bibliografias, tá? Para esse momento. Uma é esse livro, Biologia da Conservação, do Richard Prima e do Efraim Rodrigues. Okay? Esse livro, inclusive, se encontra na biblioteca da UFAL, mas como está inacessível, eu vou tentar passar para vocês de uma outra maneira, tá? Pelo menos os capítulos que nós vamos ver, né? Esse livro também é um material didático que a gente vai ver. Quem não pegou ainda a disciplina, acho que nenhum de vocês ainda teve a disciplina Conservação e Manejo de Recursos Naturais. Então, esse é um dos nossos livros base da disciplina e também será da aula de hoje, tá? Porque a gente vai discutir em Biologia da Conservação a questão de conservar ambientes que já sofreram impactos antrópicos, né? Esse é que é o ponto-chave do nosso trabalho, inclusive do nosso grupo de pesquisa e extensão. Um outro livro que também a gente vai falar um pouco hoje, e esse daqui o pessoal que já viu ecologia que já leu, né? Não sei se todo mundo do grupo de pesquisa já leu, mas é interessante que leia, que é o livro Primavera Silenciosa, da Rachel Carson, né? É um livro maravilhoso, e esse livro ele fala mais especificamente do impacto antrópico sobre a natureza em relação aos agrotóxicos, né? Que muitos insistem em chamar de defensivos agrícolas, mas que nada tem de defensivos, né? Eles são realmente tóxicos, tanto para o ambiente quanto para quem consome esses produtos, né? E ficam, né, no ambiente por muito tempo
e está sendo um desafio para a gente. Então, a gente hoje está vivendo um tempo de pandemia em que a gente se preocupa muito com o vírus, mas a gente também precisa se preocupar com o pós-vírus, a gente precisa se preocupar com a nossa alimentação, o envenenamento das pessoas, que é também uma questão de risco, é um fator que vem matando pessoas de forma bastante silenciosa. E isso é preocupante, então é um ponto que a gente também tem que ponderar, um ponto sobre o qual a gente precisa discutir, mesmo em tempos como esses, né? Porque o que está em discussão aqui é a nossa sobrevivência. E a entrada desse vírus no nosso cotidiano, na nossa rotina, nada mais é do que uma consequência da ação do homem sobre a natureza, de forma desmedida, de forma agressiva, né? Muitas vezes até desnecessária, por conta de um excesso de consumo que é pregado para a sociedade excessivamente capitalista na qual a gente vive, e esse momento mostra para a gente que é preciso parar, né? Mesmo quando a gente acha que não pode parar, a natureza vem e para tudo de forma abrupta, inesperada, né? E diz: olha, pensem sobre o que vocês estão fazendo, porque disso depende a sobrevivência de vocês, né? Então a gente vai falar um pouquinho desse impacto antrópico que está sendo absorvido pelo planeta, né? Refletido e que está vindo em forma de consequências para a gente, começando aí com essa pandemia, mas muitas outras ondas virão com outras pandemias ou com outros efeitos que podem vir do uso dos venenos, né? Tanto para a agricultura quanto em outras questões também, de inseticidas e tudo mais, né? E outras formas de impactos antrópicos também, né? Então, uma das coisas que é citado no livro, para que a gente comece a entender a importância e o próprio conceito de conservação, que eu acho importante a gente abordar aqui, é que as comunidades biológicas, elas levaram muito tempo para se desenvolver, né? Então, nós temos aí comunidades biológicas que, para se estruturar, demoraram centenas de milhares de anos, e hoje elas vêm sendo devastadas pelo homem de uma forma extremamente intensa, né? O que acontece? Não está dando tempo dessas comunidades se adaptarem a essas mudanças. Elas estão sendo muito extremas, muito abruptas, e como não tem tido tempo, essas comunidades simplesmente estão entrando em colapso, e esse colapso gera consequências como pandemias, epidemias, não é? E desastres naturais, desequilíbrios ecológicos de toda sorte, tá? Hoje a gente percebe que os ciclos naturais eles têm sido impactados, né, pela ação do homem. Então a gente tem aí o ciclo da água, o ciclo de matéria inorgânica indispensável para a produção de matéria orgânica. Então a gente tem nitrogênio, fósforo, enxofre, carbono, esses ciclos fundamentais, não é? Sofrendo alterações porque eles perpassam, né? Eles são ciclos biogeoquímicos. Então, eles passam pela vida, pelos seres vivos, mas eles também dependem da terra, né? O geo, e eles sofrem transformações químicas nessas passagens do mundo abiótico para o mundo biótico. É uma troca constante. E o que é que acontece? Vários interstícios dessa troca, quer dizer, vários fragmentos, né, e vários momentos em que essa troca está acontecendo, eles estão sendo é, podados, eles estão sendo destruídos, estão sofrendo alterações. E aí a gente vê, por exemplo, no ciclo da água, que é o ciclo, um dos mais fundamentais, básicos, né, conhecidos por nós, de suma importância para a manutenção de todos os ambientes, não importa se eles são ambientes totalmente aquáticos ou ambientes terrestres, muito mais para ambientes terrestres, né, onde a água é um fator limitante até. E aí a gente vê que o ciclo da água, que era tão óbvio, não é? E tão comum, tão corriqueiro, ele está sofrendo alterações de modo que a água que está nos lençóis freáticos não sai mais, porque a gente não tem mais as plantas que, através de suas raízes, né, absorviam essa água e liberavam para a atmosfera, né, em forma de evapotranspiração. Nós temos também águas que estão extremamente, fontes de água que estão extremamente poluídas,
Então a gente tem é uma evaporação da água, a formação das nuvens, mas aí nas próprias nuvens, na atmosfera, essa água, ao invés de se purificar, ela é poluída pelos próprios agentes químicos que estão lá. E daí, quando ela cai no solo, ela volta a se contaminar porque aquele solo já estava poluído, né? A poluição da água que ficou quando ela evaporou permaneceu ali. Então, quando ela volta a incorporar aquele agente poluente e ele vai descendo por todas as camadas do solo até chegar nas partes mais profundas, onde a água costuma ficar adsorvida, né? Aderida ali às rochas mais profundas. E a gente também está fazendo um super mau uso dessa água, usando poços artesianos em alta escala, né? E cavando cacimbas, é uma coisa muito comum aqui em Arapiraca, por exemplo, né? Em todo o Nordeste é comum. E as pessoas usam essa água de forma indiscriminada e uma hora ela vai acabar, ela já está acabando. Os próximos momentos de seca vão ser cruciais para a gente perceber isso. Então, a gente tem aí muitos desafios pela frente se a gente quiser manter a espécie humana, né, no nosso planeta. Tá? Uma das coisas que a gente está sentindo muito hoje e que as pessoas não se preocupavam tanto com isso antes é que a desigualdade social, né, essa desigualdade na distribuição de renda no mundo, ela está afetando a todos, não só aqueles que têm uma renda mais baixa, que estão na linha ou abaixo da linha da pobreza, mas a todo mundo. Então, hoje, quem não tem como se prevenir do agente pandêmico, do coronavírus, está sendo um agente potencial transmissor, né? Então, todo mundo acaba sendo afetado por conta disso. Mas, dia menos dia, essa desigualdade social ia impactar ao planeta inteiro, né? A gente não esperava, talvez, que fosse tão rapidamente, mas é o que a gente vê aí acontecendo hoje, né? Uma prova viva, mais do que isso, né? Tem gente que precisa de mais do que isso. Tem gente que não consegue acreditar, porque não consegue refletir, né? Não consegue pensar no próximo, não consegue se interconectar, se sentir parte da própria natureza, se sente um ser que é dominante em relação à natureza. O homem não é dominante em relação à natureza, né? O homem é só mais um elemento que depende do equilíbrio natural. Então, quem entende isso entende que o que é ruim para a diversidade biológica, em geral, é ruim para a espécie humana, né? E, e daí as pessoas começaram a pensar como é que a gente vai fazer, então, essa manutenção dessa diversidade. Porque a gente já tem espécies que sofrem processos de extinção, ambientes que sofrem processos de poluição de todos os tipos, não é? Há muito tempo. Então as pessoas começaram a pensar nisso, começaram a pensar em alguns projetos. A gente tem projetos grandes no Brasil, né? Como o projeto Tamar, né? Que é o projeto que envolve a proteção das tartarugas marinhas, que na verdade é um projeto que trata da conservação do ambiente aquático, né? Mas aí usa uma espécie que tem um apelo carismático para a população. A gente tem que lançar mão dessas coisas porque nem todo mundo acha certas espécies bonitas ou interessantes, mas a tartaruga marinha, ela toca um pouco as pessoas, digamos assim. Elas acham que é bonitinho, elas acham que, enfim, cada um com o seu motivo, acha interessante proteger a tartaruga marinha. Para proteger a tartaruga marinha, a gente sabe que é preciso proteger não só ela, mas todos os seres dos quais ela se alimenta, o ambiente no qual ela vive. Então a gente acaba protegendo todo um ecossistema, né? Quando a gente protege uma espécie que é considerada aí uma espécie que é que tem esse conceito aí de uma espécie carismática, né? E aí surge uma biologia específica para conservar esses ambientes utilizando essas espécies-chave. A gente tem vários exemplos, tem a ararinha azul, em outros continentes a gente tem o panda. Percebam que são sempre espécies que chamam a atenção porque parece um ursinho, porque é tão fofinho, que é tão linda e colorida, né?
mas são só pretextos para que os ambientes em si sejam protegidos como um todo e é o que vem funcionando, né? Hoje, nesse âmbito, a gente precisa ter a experiência de campo, ter o desenvolvimento de uma pesquisa antes de lançar mão de um projeto como esse, né? E daí, isso passa por algumas perspectivas, como, por exemplo, gerenciamento dos recursos naturais, né? Não é uma coisa assim só emotiva. Ninguém diz vamos proteger as tartarugas marinhas de forma ingênua, né? O pesquisador, quem ajuda na proteção, quem contribui à população em geral, geralmente o faz de uma forma ingênua, mas a pesquisa não. Então ali você está pensando em quê? Em agricultura, desenvolvimento comunitário, gerenciamento de recursos, por exemplo, quando você fala em pesca, né? É, e aí você tem que planejar o uso dos solos, você tem que manter algumas populações em ambientes ex situ, né, que a gente chama, que é o ambiente não natural, então zoológicos, jardins botânicos, né, criar reservas naturais, fazer a promoção do desenvolvimento sustentável, é muita coisa. E se pensa antes de simplesmente dizer vamos proteger a ararinha azul, vamos proteger o tamanduá-bandeira, né? Vamos proteger o mico-leão dourado. Então, todo esse processo de gerenciamento, né, está envolvido da criação de unidade de conservação, da parte legislacional, da parte que toca aos pesquisadores em si, a formação de grupos de pesquisa, né? Sempre é mais interessante você conservar as espécies no ambiente em que elas realmente se desenvolvem, né? A gente chama isso de conservação in situ, né? No local mesmo, no qual a espécie ela existe, tá? E daí nem sempre isso é possível também, porque a gente tem ambientes que estão altamente degradados, então tem muitas espécies hoje que elas só se desenvolvem em cativeiro, elas só existem em cativeiro. Até as espécies que sofrem reprodução em cativeiro, que é uma coisa muito difícil, né? Para serem devolvidas ao ambiente, sofrem um processo longo de adaptação, então é sempre muito difícil você fazer essas reintroduções, né? E isso é o que fundamenta a biologia da conservação, é essa preservação cheia de estratégias, tá? Uma coisa importante é que toda ciência, ela tem seus fundamentos, e com a biologia da conservação não é diferente. Quais que são os fundamentos, né, da biologia da conservação? O que a gente faz para administrar os recursos naturais, para administrar os ecossistemas, né, e para conseguir gerar esse desenvolvimento sustentável que a gente fala tanto e às vezes não sabe o que é, né, uma manutenção do ambiente, ainda que ele seja utilizado por nós, né, a gente não pode pregar um não uso, porque a gente depende do sistema, nós somos seres vivos que precisamos consumir o ecossistema em si, né, partes dele, elos da cadeia alimentar, da teia alimentar, para que a gente sobreviva, né? Então, o que a gente tem? Quais são as ideias, quais são os fundamentos da biologia da conservação hoje que regem, né, esse processo de pensar na conservação e de combater as ações antrópicas que estão danificando o ambiente, tá? Então, o primeiro fundamento da biologia da conservação é o seguinte: a diversidade de organismos ela é sempre positiva, tá? Então, é importante manter diversidade. Tudo igual, todas as espécies, poucas espécies, tudo muito uníssono, não é muito, não é interessante para a natureza. Então, quanto mais a natureza for diversa, em termos de número de espécies, de hábitats também, a gente não tem que pensar só no ser vivo, porque o ser vivo depende da parte não viva do mundo, que a gente chama de mundo abiótico, não é? É interessante que geneticamente o ser humano parece já nascer com essa predisposição a gostar da diversidade. É interessante isso, né? A gente chama isso de biofilia, isso foi defendido por vários autores, o Wilson, em 1984, Kellart Wilson, em 1993, né? Então, eles defendem que existe uma predisposição genética a, a gostar, a se sentir bem com a diversidade, né? Com a diversidade biológica. E aí
essa biofilia ela teria sido vantajosa para o estilo de vida caça e coleta que o ser humano viveu durante centenas de anos, porque o indivíduo caça, coleta, mas ele não mata tudo, ele gosta de sentir que aquilo é diverso. Como a gente não tem mais essa coisa de ter o contato direto com a natureza, a gente acha que o alimento vem do supermercado e hoje é o dinheiro que faz com que você obtenha ou não recursos, não as suas estratégias animais para obter o recurso. Então a gente não vive mais da caça e da pesca, a gente produz a maioria dos seres que a gente consome em cativeiro, seja ele animal ou vegetal, né? Porque a agricultura não deixa de ser um cativeiro vegetal. Você mantém espécies presas ali, confinadas para um consumo humano, e esse consumo vai derivar não do seu poder e da sua estratégia para caçá-lo, mas do dinheiro que você tenha para consumi-lo. Então, essa questão da conexão com a natureza e da compreensão do conceito de diversidade desaparece, né? E aí é um ponto negativo que precisa ser trabalhado. Hoje, uma das coisas com as quais eu quero muito trabalhar e que eu acho que vai dar vazão a que essa ideia, né, esse retorno a essa sensação de prazer com a diversidade, eu acho que está muito relacionada a uma coisa muito interessante que se chama alfabetização ecológica. Tá dando pra ver, né? Então, essa alfabetização ecológica não está ligada necessariamente a crianças, mas nem todo mundo é alfabetizado ecologicamente, né? Mas é esse grupo, né, as crianças, que na verdade têm uma predisposição maior a entrar em contato com esse tema, a serem sensíveis a esse tema, a vivenciarem mais isso. Então, essa é uma grande missão, né? Um grande desafio, na verdade, hoje para a sociedade. Nós precisamos que os seres humanos sejam alfabetizados ecologicamente, que eles tenham consciência dos seus impactos sobre a natureza, né? Nós vamos, inclusive, depois assistir a uma palestra de um bacharel em Direito que trabalha com mestrado em Meio Ambiente e que vai falar para a gente de como isso está sendo visto e como isso transita pelos meios legais, não é, jurídicos, porque isso também é importante, tá? Não adianta a gente conscientizar e sensibilizar as pessoas, sempre vai haver quem descumpra isso, e essas pessoas precisam ser responsabilizadas legalmente, porque é o que vai fazer com que isso de alguma maneira cesse, né? Pelo menos parcialmente, né? O que infelizmente não tem sido digamos assim, não tem sido algo que a política do nosso país, o governo do nosso país tem tido um apreço, muito pelo contrário. Nunca a gente teve tanta exploração de áreas que são protegidas, né? O desconhecimento e a ignorância geram essas questões, sim, mas a maioria das vezes é ganância e egoísmo, não é? Porque a terra não é de um ou dois ou três, ela não é uma oligarquia, né? Ela é para todos. Então a gente precisa entender que é necessário dividir, é necessário garantir os recursos a todo e qualquer ser humano. Infelizmente, a gente só consegue isso por força da lei, né? A ideia é manter isso, sim, mas também batalhar por uma sociedade em que não seja necessário usar tanto a força da lei, né? Que a gente use essa força da alfabetização ecológica. Isso é um tema que eu penso muito em trabalhar no futuro próximo, né? Talvez sejam minhas próximas linhas de pesquisa e sejam voltadas para isso. Eu estou lendo muito sobre isso e acho que é um grande caminho, né? Outra coisa, outro fundamento, né? O primeiro foi a diversidade de organismos é positiva. Outro fundamento é a extinção prematura de populações e espécies é negativa, né? Toda espécie pode entrar em processo de extinção, é uma coisa natural, muitas vezes aconteceu durante a história da vida no planeta, não só do ser humano, da vida como um todo, né? Nós não somos o grande marco para início de vida alguma, né? Nós somos só mais uma espécie dentro dessa conjectura da vida no nosso planeta e muita gente não entende isso, acha que há alguma coisa mais importante ali dentro e que, portanto, deve mandar no ambiente
através da destruição, né? Que é uma ideia meio maluca, mas enfim. Então, assim, a extinção é uma coisa natural, né? Porém, quando ela é prematura, ou seja, quando ela acontece antes do tempo, ela acaba sendo bem negativa para o equilíbrio da comunidade. Por quê? Se uma espécie ela entra em extinção, ela é um elo, né, dentro da teia alimentar. Tem alguém que se alimenta daquela espécie e aquela espécie é predadora de uma outra também. Ou é uma espécie produtora, uma espécie decompositora, né, dentro dos nichos ecológicos que a gente tem aí para os papéis funcionais, né, das espécies dentro do ambiente. Então, toda vez que a atividade humana aumenta o índice de extinção, ela está também impactando outras comunidades das quais ela mesma faz parte. Isso acaba impactando negativamente a nossa própria vida, né? A espécie humana é a única que é capaz de destruir a si mesma, né? Porque é dona de um raciocínio que as outras espécies não têm e usa isso para um favor muito pessoal, né, que gera um egoísmo aí, e não para um fator coletivo. E isso é um problema muito sério, né? Outro pressuposto é que, outro fundamento, né, é que a complexidade ecológica é positiva. Então, toda relação ecológica complexa, veja bem, uma coisa é biodiversidade, outra coisa é complexidade ecológica. Então, eu estou falando da complexidade das relações, né, de indivíduos que se alimentam em guildas, né, de indivíduos que são polinizadores, quando eles vão se alimentar, eles têm também uma outra função. Isso torna o indivíduo muito mais complexo. Ele não está indo ali só se alimentar, ele está indo ali realizar um papel ecológico muito mais importante, muito mais profundo. E isso é extremamente importante para o equilíbrio ambiental. E as ações do homem sobre a natureza, os impactos antrópicos, eles têm degradado essa complexidade, eles têm simplificado os ecossistemas, né? Isso não é bom. Isso não é bom porque essa simplificação ela gera um rompimento de N relações ecológicas. E cada uma dessas relações que for rompida, ela vai gerar o rompimento de outras tantas. Então, isso daí vai gerar uma cadeia, uma reação em cadeia, né? Negativa. Então, é uma coisa também igualmente ruim para o ambiente. Por isso é um fundamento da biologia da conservação que nós precisamos de ambientes complexos. Quando a gente nota que o ambiente está sendo simplificado ecologicamente, isso já é um indicativo de que está havendo uma ação antrópica que está degradando aquele ambiente, né? Outra coisa importante é que, outro fundamento, é que a evolução é positiva, né? O indivíduo evoluir é uma coisa positiva dentro da biologia da conservação. A evolução faz com que esse indivíduo se adapte às mudanças do ambiente, às cobranças das alterações climáticas, geológicas, de cunho biológico, não importa. Só que elas não podem acontecer de forma muito rápida, elas têm que acontecer no seu tempo, né? E outra coisa é que a diversidade biológica tem valor em si. Infelizmente, nem todo mundo pensa assim. A gente vive numa sociedade capitalista que acha que a diversidade biológica só tem valor quando ela gera riquezas, dinheiro, riquezas financeiras, né? Então, se eu tenho uma diversidade biológica que gera um valor econômico, então ela tem valor. Se eu tenho uma diversidade biológica que não gera um retorno econômico, ela não tem valor. As pessoas não aprenderam a valorizar o ambiente, elas aprendem a valorar. Então elas querem fazer coisas muito malucas, que é do tipo dizer quanto é que vale uma árvore nativa que tem 100 anos e que foi devastada num processo de degradação ambiental. Aí eu vou aplicar uma multa àquele cara que derrubou, aquela empresa que derrubou aquela árvore. Aquilo não tem preço, né? O preço daquilo ali não é um preço econômico, é um preço muito maior que todo mundo vai pagar. E não adianta simplesmente você oferecer um dinheiro em troca daquilo ali, né? Aquilo não vai sanar o mal que você fez. É importante, é uma forma de você aplicar, você colocar alguém de castigo, né? Mas a gente não está lidando com crianças de 5 anos, né? Nós estamos lidando com adultos que estão à frente de grandes empreendimentos.
Então, a valoração do ambiente é uma coisa muito negativa. Para a biologia da conservação, não existe valoração do ambiente, existe valorização. Então, a princípio, toda a diversidade biológica por si só já tem valor, não importa se ela gera um lucro financeiro ou não, tá? Então, esses são os fundamentos da biologia da conservação, certo? Na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é a diversidade biológica e especificar mais os tipos de diversidade e as formas de impactos antrópicos, certo? Então, ela vai ser uma aula continuada, né? Eu vou continuar aqui, eu só vou parar o vídeo, gerar um outro vídeo para a gente entender como é que esse processo se dá, ok? Então, até já!